Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão vendo esse vídeo. É maravilhoso saber que temos um Deus onde nós podemos pedir ajuda, pedir em nosso favor, porque imagine se Deus não existisse, imagine se Deus não estivesse conosco, né? Meu Deus, eu fico imaginando, se não existisse Deus, né? O que seria de nós sem Deus? Se com Deus já está difícil as coisas, imagine sem Ele. Talvez você que esteja aí passando por uma situação difícil, né? Você que está aí passando por uma adversidade, uma tribulação, como eu estou passando, talvez eu até entenda o que você está passando. Em relação à família, em relação à parte financeira, desemprego, enfermidade, isso tudo, na verdade, pesa muito na nossa vida espiritual, porque nós somos seres humanos e nossa mente, nosso coração, infelizmente, nós temos aqui nossos limites, né? Que você vê o caso de Elias que enfrentou 450 profetas de Baal, matou todos eles. E Elias foi um profeta de Deus que teve um êxito muito grande, enfrentou tudo e todos, né? Você vê a situação de Elias. Elias entrou em depressão. Elias, ele teve o seu momento. Homem valente, né? Foi um profeta valente. Foi lá e desafiou Baal. Ora, cadê o seu Deus? Pode ser que ele esteja dormindo. Cadê o seu Deus? Seu Baal. Desafiou Baal, desafiou que não existe realmente, né? Ele sabe disso. Os 440, 450 profetas de Baal ali, pedindo, cadê o fogo, cadê? E a rainha Jezabel estava de olho, né? De olho em Elias. Esse cara está me trazendo problemas, esse homem está me transtornando, está me trazendo problemas, está me desafiando. E Elias não se intimidou, ele destruiu os 450 profetas de Baal, destruiu. Deus honrou Elias, fez com que todos os profetas morressem, escarneceu, tirou um sarro da cara de todos eles. E quando a rainha Jezabel chegou e disse assim que queria matá-lo, o que foi que Elias fez? Ele fugiu, se escondeu numa caverna e ficou ali. E os corvos, né, foram lá alimentar Elias. Um homem destemido, que não tinha medo, passou a ter medo. Para vocês terem uma ideia, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: todos nós temos nossas fraquezas, as nossas falhas. Então, não pense você, como tem muitos triunfalistas hoje, né? Hoje existem muitos triunfalistas. Aqueles que falam que tudo vai dar certo, que nada vai sair de errado, né? Tem essas pessoas, né? E está cheio de pessoas assim. Que eu vou dar uma voltinha aqui, que é melhor. Tem pessoas que dizem, tudo vai dar certo na sua vida, você não crê não? Ainda falam assim.
Que isso? Imagina. Como assim? Como assim não vai dar certo? Claro, é evidente que todos nós queremos que tudo dê certo na nossa vida. Lógico, todo mundo quer. Quem é que não quer que tudo dê certo na nossa vida? Todos nós queremos que tudo dê certo na nossa vida, mas nem tudo vai dar certo na nossa vida. Porque nós não sabemos qual é a real vontade de Deus. Talvez você aí do outro lado esteja passando por uma situação muito difícil. Talvez você esteja aí passando pelo vale, como é dito, né? Talvez você esteja passando por uma situação muito delicada, muito difícil, e que todos nós passamos, não é só você, todos nós passamos por situações adversas, difíceis. Então não tem isso de... Não existe essa situação de dizer assim, não, está tudo bem comigo, está tudo certo, tudo vai dar certo. Uma certa vez eu conversei com uma pessoa e a Bíblia diz claramente, né? A Bíblia diz claramente, em o livro de Tiago, quando você pedir algo a Deus, você não diga assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. E o Tiago, que é irmão de Jesus, que se converteu, Tiago, que é irmão de Jesus, se converteu depois que Jesus ressuscitou. Olha que interessante. Tiago, ele escreveu essa carta dizendo, olha, em vez de você dizer, eu vou conseguir, eu vou vencer. Não, é uma palavra que normalmente a gente diz, mas existe uma palavra que a Bíblia nos recomenda dizer, se Deus quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. Se Deus permitir, eu vou fazer isso ou aquilo. Quando você fala dessa forma, você está colocando nas mãos de Deus a sua situação. Você está colocando nas mãos de Deus a sua situação. É dessa forma que eu vejo as coisas. Eu mesmo estou passando por uma situação difícil, muito difícil. Não vou aqui comentar, porque eu não quero levar mais, em vez de eu levar uma palavra de conforto para você, levar um problema para você, né? Mas para você ter uma ideia, eu estou passando por uma situação difícil, né? E até emocional, mas eu creio que Deus já colocou as mãos. Deus vai colocar a mão se Deus quiser. Mas por que eu creio que Deus vai me abençoar? Porque Deus, ele não compactua com a injustiça. Talvez você esteja aí sendo injustiçado aí no seu local de trabalho. Talvez você não esteja sendo reconhecido aí onde você trabalha. Talvez você é da família, as pessoas não te compreendem. Às vezes você está passando por uma injustiça, né? Você está passando aí por uma injustiça muito grande, que fizeram alguém que fez uma armadilha contra você. Todos nós passamos por isso. Não tem esse negócio, não eu sou melhor que esse, melhor que aquele. Todos nós temos nossos perrengues, como eu sempre falo, né? Nós passamos por isso. Mas se nós colocarmos Deus, como Tiago, o irmão de Jesus, aconselhou dizer, em vez de você dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você diga, se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou conseguir. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Porque eu tenho certeza de que, dependendo da situação que você está passando, se você foi injustiçado,
Deus não compactua com as coisas erradas. Pode ter certeza. Deus não compactua com as coisas erradas, não. Você vê a situação que eu estava falando de Elias, né? Elias fez a coisa certa. Elias foi lá e destruiu, humilhou a rainha de Sabá, a rainha de Sabá não, a Jezabel. Desafiou. Mas ele teve a fraqueza, que é natural de todos nós. Nós temos nossa fraqueza natural. Que nós, infelizmente, falharmos, né? E ele se esquivou, ele saiu. Não é que ele foi covarde. Não. É um medo natural que todos nós temos. Você sabia que o medo não é covardia? Pessoas que pensam que o medo é covardia. Não, o medo não é covardia. O medo, ele faz parte da nossa vida. Mas a Bíblia fala do medo, né? Não devemos ter medo. Jesus falou milhares de vezes, não tem mais, não tem mais, não é verdade? Mas o medo que eu estou dizendo é o medo da proteção, tá? É o medo da proteção. Assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples. Ah, eu não tenho medo da altura. Eu vou atravessar esse prédio e do outro lado, com essa corda bamba, e vou subir em cima dessa corda aqui, vou passar para o outro lado, cantando, cantarolando ali, ó. Uma pessoa que faz isso, ou é maluco, ou é muito corajoso. Eu já tenho medo. Medo é natural, porque o medo é um sistema do nosso organismo para a nossa proteção, né? Para a nossa proteção. Então existe o medo da covardia, né? A pessoa tem medo. Eu tenho medo que te protege. Elias teve o medo de se proteger, né? Ele ficou com medo de se proteger, tá certo ele. Mas Deus honrou ele. Deus alimentou Elias. Olha que interessante. Deus alimentou Elias com um corvo. Você imagina que coisa interessante, é um milagre isso aí. Você imagina um corvo alimentando Elias, levando comida para ele, levando água, levando comida, alimentando ele, um animal. Você vê como Deus é extraordinário, como Deus ele providencia as coisas. Talvez você esteja aí como Elias, escondido, com medo, sem saber o que fazer, sem saber o dia da manhã, desesperançado. Talvez essa mensagem seja para você, essa mensagem é para você e para mim, porque eu estou falando isso, não é na minha cabeça, eu creio que é o Espírito Santo de Deus que está falando, que nós devemos confiar no Senhor. Deus deixa a gente numa situação difícil, sim, Deus permite, né? Deus permite que a gente passe por uma situação difícil, Deus permite sim. Quantas e quantas pessoas murmuram, quantas pessoas falam para Deus, puxa Deus, até quando eu vou viver assim? Por que o Senhor me deixa nessa situação, Jesus? Por que o Senhor me deixa nessa situação difícil? Por que eu tenho que passar por isso, Deus? A impressão que dá, né, que parece que você é o único que não sofre, e aliás, que sofre. Né? A impressão que dá é que parece que é só a gente que sofre, né? Senta e conversa 5 minutos com uma pessoa para você ver que tem pessoas pior que você. Que tem pessoas pior que você. Uma situação bem pior. E aí, muitas vezes você até se fala, puxa, eu pensei que era só eu que sofria. E, na realidade, existem mais pessoas, muitas pessoas que sofrem, padecem. Mas a minha mensagem para você é de esperança. Que você não perca o foco. Que eu não perca o meu foco em Deus. Que às vezes a gente vacila. Se eu falar para você que eu não murmurei, eu estou mentindo. Cheguei a um ponto, um extremo,
E fala, Deus, até quando isso? Até quando eu vou passar por isso? Até quando, Deus? Eu vou ter que passar por essa situação e não tem solução. Tem que ter uma solução na vida da gente. Não é possível que isso continue. Uma coisa que você não pode perder é a sua esperança, a perseverança da oração, perseverar na oração. A tribulação, ela vem para todos, para rico, para pobre. Não tem esse negócio assim, eu sou o cara mais feliz do mundo. Pode pensar você que o rico, ele é o cara mais feliz do mundo, que ele não é, não. Não é. Ele pode ter dinheiro, muito dinheiro, pode ter dinheiro, pode comprar o que ele quiser, mas existe lá dentro dele uma tristeza, uma angústia, um vazio, né? Uma desesperança. Uma pessoa que não tem Cristo não tem esperança em nada. Como eu disse no princípio do vídeo que estou falando aqui. Imagine se Deus não existisse, meu. O que seria de nós? Se com Deus já está difícil, imagine sem Deus. Então, por exemplo, estou aqui dizendo para você, Deus está mandando dizer para você não desistir da sua vida, para você não perder a sua esperança. Você não perca a sua esperança, de forma nenhuma. Você não perca a sua esperança, porque Deus vai trazer uma resposta para a sua vida. Deus vai trazer uma transformação para a sua vida. E eu estou que nem você, estou na fila da esperança. Eu estou como você, não sei a sua situação, né? Como eu disse, eu não vou aqui contar minha situação, porque eu não quero passar para você um problema. Apenas que você ore por mim, o que eu quero é orar por você. Deixa aí nos comentários, por gentileza, o seu pedido de oração. Eu vou orar por você. E você vai orar por mim, combinado? Beleza? Vamos fazer isso? Você ora por mim, eu oro por você. E eu creio que Deus vai agir. Porque Deus, ele vai agir. Porque Deus é um Deus de ação. Deus, ele é ativo. Deus não é um Deus que está sentado no trono, olhando para a terra, dizendo assim. Tem pessoas que imaginam assim, né? Um ser todo poderoso, sentado num trono, assim, numa cadeira, cabelos brancos, com a mão no queixo, olhando. O que eu faço? O que eu vou fazer? Vou abençoar quem hoje? Não é dessa forma que Deus age. Primeiro que o trono de Deus, ele é, na verdade, uma forma de nós entendermos Deus, porque a própria Bíblia diz que é figurativo, né? O trono de Deus é figurativo, porque Deus é espírito. Eu não me imagino Deus com duas pernas, dois braços. Deus é espírito. E segundo que eu não sei como Deus é, eu nunca vi ele. Nunca vi Deus. Nunca vi Deus. Só Jesus viu Deus, né? Eu creio que só Jesus viu Deus. Humanamente falando, eu creio. Eu, estou dizendo eu. Como Jesus não tinha pecado, ele orava no monte sozinho. Eu creio que o próprio Senhor Jesus falava com Deus frente a frente. Porque ele era sem pecado algum. Ele não tinha pecado algum, nada. Ele era uma pessoa sem pecado algum. Ele orava a Deus. Olha, se Jesus orava, imagine nós. Imagine eu e você. Se Jesus orava, imagine eu e você. Se a gente não orar, a gente não vence o diabo. A gente vence o diabo com a oração.
A gente vence o diabo com a perseverança da oração. Se você é uma pessoa que fica aí só se lamentando, só chorando pelos cantos da casa, dá até para entender, porque há momentos que há momento para chorar, há momento para sorrir. Mas se você é uma pessoa que só fica chorando pelos cantos, converse com algum irmão, uma pessoa de sua confiança. Se o seu caso é um caso que precisa de um certo sigilo, né? Você não vai contar sua vida por uma pessoa que não vai te ajudar. Não faça isso. Eu aprendi isso com a vida. Eu vou ficar contando a minha vida para quem não vai me ajudar? O cara não vai me ajudar. Por que eu vou contar a minha vida para ele se ele não vai me ajudar? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não tem sentido nenhum você contar a sua vida para uma pessoa se essa pessoa não vai te ajudar. Conte a sua vida para uma pessoa de sua confiança, um irmão principalmente, e peça oração. Peça para Deus interceder por você. Peça para essa pessoa interceder por você. E que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Eu penso dessa forma. Eu tive muitos... eu tive com Deus muitas experiências com oração, né? Muitas experiências. E são inúmeras experiências, né? Se eu vou relatar aqui, eu vou ficar muito tempo falando, né? Como eu disse para vocês, Deus é um Deus de ação. Ele age. Ele não fica sentado num trono olhando assim, o que eu vou fazer hoje? Não sei, aqui eu vou ajudar o fulano, né? Deixa eu ver os pedidos de oração aqui. O fulano pediu isso, o fulano pediu aquilo. Deus não age dessa forma. Ele é soberano, ele é Deus. Ele já sabe do seu problema antes de você pedir. Essas são as palavras de Jesus. Ele já sabe o que você está pensando antes de você pensar. Ele já sabe das suas necessidades, das suas dificuldades, dos seus problemas. É uma coisa interessante. Eu vou contar aqui um caso para você, uma coisa interessante. Eu perdi R$32. É uma coisa simples. Acontece. Eu perdi R$32. Eu falei, meu Deus, cadê esse dinheiro? E eu olhava para cá, eu olhava no pulso, de novo, olhava na carteira, falei, perdi. Aí pensei comigo, bom, o valor não é tão alto, né? Mas eu perdi R$32, né? Você não acha R$32 na rua. Aí, para minha surpresa, eu tinha um dinheiro aí para receber da nota fiscal paulista, né? Eu peguei, fui lá na nota fiscal paulista e fui ver lá quanto eu tinha que pegar. Quando eu chego lá, falou assim, só tem um valor aqui para pegar. Eu não me lembro bem do valor, não me lembro. Eu acho que era... Eu acho em torno de 40 e poucos reais, 45, 46 reais. Isso foi no mesmo dia. Isso foi no mesmo dia. Isso foi no mesmo dia. Quer dizer, eu perdi R$32 e recuperei o dinheiro no mesmo dia. Você entendeu? Porque eu fiquei muito chateado. Falei, pô, Deus, a gente é pobre, pô. A gente perde R$32. Perdi o dinheiro. Olha só, é uma coisa simples. Porque Deus é simples também, né? Ele age da maneira simples. Deus é simplório com as coisas. Perdi R$32 e consegui uns R$45 aproximadamente, não me lembro bem o valor, mas é acima de R$32. Quer dizer, eu recebi de volta o valor que eu tinha perdido. Para vocês entenderem, eu pedi em oração, nem precisei pedir.
Mas temos que orar. Mas você vê, a aflição, a tristeza foi tão grande que Deus olhou e falou assim, deu na minha cabeça, você entende isso? Tem coisa que não dá para entender, né? Deus ele é extraordinário, porque ele sabe que você está passando, mas pensa você assim, será que Deus não me ouve? Eu tive a infelicidade de falar isso já, murmuria dessa forma. Será que Deus não está me ouvindo? Até quando eu vou passar por isso, por essa situação? Eu cheguei a ficar 3 anos desempregado. Você sabe o que é ficar 3 anos desempregado, casadinho de novo? Foi no ano de 1990, quando o Collor, o presidente era o Fernando Collor de Mello. Talvez você nessa época, está vendo esse vídeo, vai saber quem é, talvez você é jovem e não vai saber. Mas em 1990 esse homem trancou a poupança de todo mundo, o dinheiro de todo mundo, e ninguém podia fazer movimentação alguma. Teve pessoas que tiraram a própria vida por causa disso. E eu fiquei 3 amargos anos desempregado. 3 anos. Casado de novo. Casadinho de novo. Eu casei em 1990. Na época eu estava trabalhando, quando eu entreguei os convites, tinha entregue os convites, eu estava empregado ainda. Só que a empresa estava falindo. O dono não queria mandar ninguém embora, mas ele não teve outra forma, não teve outro jeito, mandou quase todo mundo embora. A empresa não suportou e eu já tinha enviado os convites do casamento. Casei-me em 1990, desempregado, 3 anos. Foi muito difícil. Só que nesses 3 anos Deus me sustentou. É claro, me sustentou de eu trabalhando, claro, evidente, fazendo alguns trabalhos. Se eu disser para você que eu não sabia bater um prego numa madeira, eu não sabia fazer absolutamente nada. Eu não sabia fazer nada. Esses 3 anos que eu fiquei desempregado, eu tive um aprendizado muito grande. Quando Deus permite algo na sua vida difícil, é para você ter um aprendizado. Eu tive um aprendizado muito grande com Deus. Nesses 3 anos, eu aprendi a arte de trabalhar com marcenaria, coisa que eu não sabia. Porque precisava trabalhar para sustentar minha esposa, que não tinha filhos ainda, mas eu tinha que sustentar minha força. Eu sou o provedor da casa. Eu tinha que sustentar minha casa. A minha casa não tinha piso, a minha casa era chão. Eu tinha uma cama, 2 criados mudos e uma geladeira e um fogão. Só isso, mais nada. Não tinha armário, não tinha guarda-roupa, não tinha nada. Porque eu achava que com o tempo eu ia comprar as coisas, né? Empregado que eu estava, né? Como eu fiquei desempregado, não tive como comprar. Olha a situação difícil. Mas como eu estava falando, nesses 3 anos, eu aprendi a arte de trabalhar com marcenaria. Eu aprendi a arte de trabalhar com pedreiro. Trabalhei de servente de pedreiro. E o pedreiro que eu trabalhei foi o meu mestre. É o mestre de obras, né? Meu mestre é Jesus, em primeiro lugar. Mas ele foi meu mestre de como você trabalhar uma obra, fazer reboco, colocação de piso, colocação de revestimento. Tudo que o pedreiro faz, hoje eu sei fazer. Trabalha como eletricista. Eu nunca imaginei trabalhar como eletricista. Fiz o curso gratuito no Senai. Aprendi a trabalhar com eletricista nesses 3 anos, desempregado. Você vê aí, Deus me colocou nessa situação. Talvez para você que crê, se você crê ou não, eu não vou aqui discutir isso. Eu tive uma visão, eu estava deitado na minha cama,
Isso foi em 1987. Eu não tinha casado ainda. Em 1987 eu tive uma visão. Deus mostrou para mim uma porta fechada, uma porta literalmente fechada. E depois Deus me mostrou eu em cima de um caminhão, passando na Via Anchieta. E vi lá um prédio enorme, não deu para ver bem o prédio, mas é um prédio espelhado, lindo, bonito, maravilhoso. Eu tentei olhar na visão e não consegui. Estou falando a verdade, irmãos. Eu tive essa visão. Eu vi a visão da porta fechada e tive a visão de estar em cima de um caminhão, passando na Via Anchieta, e vi esse prédio. Passaram-se 3 anos, aconteceu esse caso aí, de eu ficar desempregado por 3 anos. Para concluir, depois eu entendi a visão que eu vi. A porta fechada foi os 3 anos que eu fiquei desempregado. Eu fiquei totalmente na dependência de Deus. Passei por aflição, tristeza, depressão, angústia. Não foi fácil. Mas eu aprendi nesses 3 anos essas funções, coisa que eu nunca aprendi na minha vida. Deus me compensou, Deus me abençoou. Você sabe o que aconteceu depois? Você sabe aquela visão que eu falei para você, que eu estava em cima do caminhão e o caminhão passou na Via Anchieta? Era a Ford. Era a Ford do Brasil. Em 1993. Olha que coisa interessante. Em 1993, a minha esposa estava grávida. Eu consegui um emprego na Ford. Fiquei lá por 7 anos. Consegui criar meu filho, depois teve outro filho. Para vocês verem que coisa maravilhosa que Deus faz. Ele permite os problemas, as dificuldades, mas os problemas, as dificuldades, ela tem um propósito. Tem um propósito muito grande. Não fique aí triste, chateado. É claro que você tem até o direito de ficar triste, chateado, mas não fique assim, desanimado. Persevere em oração. Deus tem um propósito para isso aí, você pode ter certeza. Pelo que você está passando, Deus não permite as dificuldades, os problemas, sem ter um propósito. Não. Deus permite os problemas, as dificuldades, mas Deus tem um propósito. Tem um propósito aí. Você confia em Deus. Não deixe de confiar em Deus. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se inscreva no canal. As dicas do Valtão. Dicas e conselhos do Valtão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe aí essa sua situação.